poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Tinha sentido, minha prece sem intenção. Sabia pouco quem tu eras, tudo parecia ilusão. Então aparecestes, pegastes em minha mão, guiaste pelo caminho, aqueceste meu coração. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Bendito seja, Senhor, louvamos, exaltamos a Ti na Tua bondade, nessa noite que nos reunimos para poder fazer memória da conquista de cada um de nós, no dia que o Senhor, de uma forma toda especial, tocou na nossa vida, fomos despertados para Ti, despertados para Deus. Bendito seja o Teu nome. Quero Te pedir uma unção redobrada do Teu Espírito Santo sobre nossa vida, para assim podermos ser homens e mulheres agradáveis a Ti, Senhor. Conquista-nos, como diz o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Aleluia. Louvado sejas, Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, irmão, estamos então reunidos para viver esse programa, Teu Poder Me Conquistou. E eu gostaria de partilhar com você, talvez você, de repente, esteja acessando pela primeira vez os nossos canais, seja no YouTube ou no Facebook, e esteja perguntando, quem é esse cara, né? Talvez você não leu o nomezinho. Então, meu nome é Jamir José, eu sou fundador da Comunidade Católica Transfiguração. Nós residimos a nossa casa-mãe em Itajaí, mas temos outras casas aqui no estado de Santa Catarina e também na Bahia. E nós queremos refletir uma palavra contigo nessa noite, que está no livro dos Salmos 129. Salmo 129, em algumas Bíblias talvez seja o Salmo 130. E o tema é justamente parte do versículo 1 desse salmo, que diz assim: do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Em cima desse versículo, eu quero refletir com você essa palavra, nesse tempo que ainda vivemos, atrapalhados. O mundo está atrapalhado. Está atrapalhado financeiramente, está atrapalhado, e aqui que é o perigo maior, espiritualmente, está, por consequência disso, atrapalhado nos relacionamentos, na afetividade. O mundo está atrapalhado por culpa ainda do vírus Covid-19 e todo esse processo, de quarentena que fomos forçados a viver. Então, irmão, isso é um abismo. O abismo não é só um buraco, não é só um precipício. Aqui esse abismo é justamente uma palavra para ser olhada de forma espiritual. E já fica uma pergunta: qual é o meu abismo? Ou
Essa pergunta, ela até já é uma pergunta que me leva a fazer memória. Qual era o meu abismo? De onde o Senhor me tirou? Quando Ele chegou na minha vida, e eu quero deixar bem claro, Deus sempre esteve na minha vida, sempre esteve e sempre estará na tua vida. Mas teve um determinado momento de modo especial, em que você percebeu Deus. Você talvez até tinha conhecimento, como eu tinha, conhecimento de Deus, da presença de Deus. Talvez você é uma pessoa que venha já de uma formação espiritual, eu católico desde berço, com a consciência, pelo menos achava que tinha uma consciência clara a respeito do batismo, mas eu sabia já dos meus deveres como cristão católico. Mesmo assim, tinha um abismo e Deus chegou. E eu percebi Deus de uma forma diferente que mudou o rumo da minha história. Eu costumo dizer que eu fui reordenado na ordem do amor de Deus. E é nessa ordem do amor de Deus que eu procuro viver a minha vida. Então, do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor. Pensa qual é o teu abismo hoje, ou qual foi o abismo que o Senhor te encontrou. Então, tem um abismo só? Não, de repente, né? Quantas pessoas que tiveram um encontro fantástico com Deus, caminharam um tempo e depois, tropeçaram de novo, e quando caíram no outro abismo, e aí que faz? Clamo a vós, Senhor, clamo a vós. Então, Jamir, a nossa vida vai ser uma vida vivida de abismo em abismo? Não, mas de vitória em vitória, sobre a nossa fragilidade, sobre as nossas fraquezas, vitória sobre vitória, até um dia chegarmos a consolidar, e São Paulo vai dizer, consolidar a nossa fé em Jesus Cristo. É porque a nossa fé ainda é uma fé mais ou menos. Então, olhe bem, a palavra de Deus diz assim, do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi minha oração, que vossos ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta nossos pecados, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Veja bem o Salmo. Se tu, meu Deus, levares em conta os nossos pecados, então não tem mais jeito. Porque nós somos um povo de cabeça dura. Por isso que existem quedas. Porque nós somos um povo de cabeça dura. Um povo que às vezes tenta compreender Deus mais do que viver. Tenta entender Deus no raciocínio e geralmente isso acontece quando a pessoa começa a amadurecer na fé, então ela começa a entender o que é a igreja, ela começa a conhecer a palavra de Deus. E às vezes ficamos soberbos, autossuficientes, prepotentes, arrogantes, achando-nos sábios, entendidos. Esquecemos de viver Deus aqui dentro. Né? Deus habita na eternidade, no céu, como você quiser chamar, mas Deus habita no meu coração, no seu coração. Então, olhe bem, se o Senhor levar em conta os nossos pecados, estamos tudo morto, não tem jeito. Mas esse Deus é maravilhoso, não é? Versículo 4. Mas em vós se encontra o perdão dos pecados. Por isso é que nós podemos clamar. Mas em vós se encontra o perdão dos pecados para que, reverentes, vos sirvamos. Entenda bem a palavra. Olha, do fundo do abismo, você sabe o seu abismo, clamo a vós, Senhor. Não leve em conta os nossos pecados. Né? E aqui entra o fator da misericórdia do Senhor. Não leve em conta os nossos pecados, porque Tu és um Deus que perdoa. E assim, sentindo-nos, nós nos sentimos perdoados, nós vivemos aquilo que realmente é a vocação de todo mundo. Te servir, Senhor. A palavra continua no versículo 5. Ponho a minha esperança no Senhor. Ponho mesmo? Ponho a minha esperança no Senhor. Minha alma tem confiança em Sua palavra.
A confiança na palavra de Deus exige de mim observar, viver aquilo que ali na palavra está sendo ensinado. Quando falo palavra de Deus, a Bíblia, mas é importante sempre trazer na memória, no coração, na vida, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor e, consequentemente, os ensinamentos das cartas, dos livros do Novo Testamento. Olhe bem, não adianta eu simplesmente dizer, minha alma tem confiança na sua palavra. Até porque, se nós usarmos bem no profundo essa palavra, minha alma já compreende o quê? A minha vida, todo o meu ser, toda a minha ação vivente, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo, todo o ânimo presente em mim, está alicerçado na tua palavra. Por isso é importante trazer na mente e no coração os ensinamentos do Senhor e neles viver. Ou seja, se eu tenho confiança na palavra de Deus, as minhas ações precisam ser coerentes com os ensinamentos da palavra de Deus. Continua a palavra. Minha alma, versículo 6, espera pelo Senhor, mais ansiosa do que o vigia pela manhã. Talvez você até venha vivendo um tempo assim, de uma espera pelo Senhor, mas para que o Senhor arrume a tua vida, para que o Senhor mude a tua história, para que o Senhor livre a gente de toda essa dificuldade que se gerou, né, em torno do vírus que a gente enfrenta ainda nesse tempo. Mas é muito mais do que isso. O salmista, ele está dizendo para nós, e esse salmo é um salmo de penitência, né? Ele está dizendo, olha, meu filho, é uma entrega de vida. Mais do que o vigia, que aguarda amanhã, versículo 6, minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa, sim, do que o vigia espera pela manhã. E aí o versículo 7 vai dizer, mais do que os vigias que aguardam amanhã, Israel, ou seja, povo de Deus, espera no Senhor, acredita no Senhor, tem um desejo de viver, sabe, uma unidade íntima, profunda com Deus. Que o meu ar, o ar que eu respiro, seja esse ar da graça de Deus, das alegrias do Senhor. Irmão, o céu, ele tem que acontecer aqui. E quem tem que promover o céu sou eu e é você. Às vezes esperamos pelo outro, né? Minha vida é uma bagunça, minha vida não dá certo porque o fulano, o ciclano, o beltrano. Espera aí. Será que todo mundo é culpado e você não tem culpa de nada? Começa por ti. Se começar por mim, se começar por você, com certeza o mundo ao redor, ele vai mudar. Talvez não seja no tempo que você quer. Eu quero para onde? Porque é assim que somos. Esse versículo diz, minha alma espera, ela é ansiosa pelo Senhor, mais do que os vigia pela manhã. Às vezes nós temos tanto anseio, tanta ansiedade de que o Senhor resolva as nossas coisas. Para onde? Não sabemos esperar o tempo de Deus. De repente vivemos aí alguns anos, talvez até décadas, longe do Senhor, e nos primeiros momentos que encontramos Deus, que somos alcançados por Ele, queremos que Ele resolva a nossa vida. Não é assim. Não que não possa ser. Versículo 7. Mais do que os vigias aguardam amanhã, espera Israel pelo Senhor, porque junto ao Senhor se acha misericórdia. Encontra-se nele copiosa, coisa linda, copiosa redenção. Não é uma redenção qualquer, não. É muito além. E para encerrar, o versículo 8 vai dizer, e ele mesmo há de remir Israel de todas as suas iniquidades. Ele mesmo vai remir o povo de Deus de todos os seus pecados. Então, olha só, qual é o teu abismo? Qual é a tua dificuldade? Talvez você seja uma daquelas pessoas que vive uma vida aflita, né? Querendo, sei lá, que tudo se resolva rapidamente. Talvez você é uma pessoa que já fez tantas tentativas na vida de tantas coisas e todas elas, no fim, deram errado. Talvez esse seja o seu abismo, a insegurança, o medo, de novo, de não dar certo. Quantas pessoas que, às vezes, saem de um relacionamento, por exemplo, um namoro.
Hoje ainda atendi alguém, né, pelo Zap, nessa questão de namoro. 2 pessoas, inclusive. 2 relacionamentos diferentes. Um com medo de entrar no relacionamento, porque vem frustrado de um outro. Vem frustrado. O outro, por motivos, né, de discórdia no relacionamento, de falta de confiança, vive também frustrado. Olha bem, quantas pessoas assim, eu tenho medo de entrar no outro relacionamento, confia em Deus. Coloca o teu namoro, coloca o teu noivado, e aqui, coloca o teu casamento nas mãos do Senhor. Se creres, o Senhor vai ordenar todas as coisas. Mas para isso, o teu clamor tem que ser o clamor consciente de que Deus perdoa os pecados, de que Ele é misericordioso e que nele encontramos copiosa redenção. Não sei qual é o teu abismo. Eu só sei de uma coisa. O braço do Senhor é comprido o suficiente para tirar você desse abismo. Se você quiser rezar comigo, inclina a tua cabeça. E peça ao Senhor que essa palavra, esse salmo, te convença. Às vezes nós misturamos conversão, fomos convencidos pela palavra, mas não fomos convertidos. Às vezes a palavra nos convenceu que precisamos mudar de vida. Mas é a conversão que nos faz mudar de vida. Às vezes somos convencidos que precisamos mudar nossas atitudes, mas não mudamos. E se não mudamos, é porque a nossa conversão não aconteceu. Às vezes somos tão convencidos pela palavra de Deus, pela experiência que fizemos, de repente, no dia que o Senhor te alcançou, você foi tocado profundamente, a palavra que foi usada, o canto que foi usado, a oração que foi ministrada, te envolveu de uma forma tão fantástica que você foi convencido. Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus me ama, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e eu tenho que mudar de vida, eu tenho que seguir Jesus. E talvez até você tentou, mas de repente, você desistiu. Você não conseguiu passar a primeira dificuldade. E por quê? Porque você não se converteu de verdade. Quando nós nos convertemos, nós mudamos de vida. Não acontece da noite para o dia a mudança, é verdade, é um processo. Mas na pessoa há o santo temor, que é um dom recebido no batismo. E ele começa a trabalhar nessa pessoa, a trabalhar em nós. Despertando todos os dias em nós o desejo de agradar o Senhor. Pelas palavras, pelas atitudes, seja em casa, na família, seja na igreja, seja no trabalho. Isso é conversão. E alguns dizem que conversão é para todo dia. Eu digo não, conversão é a proposta da mudança de vida por causa do amor de Deus e a busca contínua da santidade. Se você foi convencido pela palavra, deixa nessa noite, não a palavra te convencer, mas a ação de Deus, a força do Espírito Santo, por essa palavra, te converter. Talvez, há muitos e muitos anos até, a mão do Senhor está estendida para você, e você não lembra de olhar. Talvez você olhe para todos os lados, mas não olhe na direção certa. Estende a mão, segura a mão do Senhor. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou e te formou. O Senhor diz: nada temas. Nada temas, pois eu te resgato. O Senhor te resgata. Se a água tiveres que atravessar, os rios não te submergirão. Se pelo fogo tiveres que caminhar, as chamas não te consumirão. E eu te chamo
te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu, sempre vou estar contigo. Muito bem, irmãos, então estamos aqui na parte, essa parte tão especial do programa Teu Poder Me Conquistou, que é a hora de ouvirmos alguém falar da conquista de Deus na sua vida, do dia que o Senhor chegou de uma forma diferente, de uma forma que talvez, né, para muitos é assim, acordou a pessoa para a vida. Eu estou aqui então com a Juliana, ela vai se apresentar para nós. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa noite a todos. Meu nome, então, é Juliana, sou casada, filha de Pertence à Vida, consagrada a este carisma, mãe do Tiaguinho, de 2 anos e 7 meses. Muito bem. Juliana, não vou perguntar a idade, que isso não é legal, né? Mas olha só, como é que foi a história da Juliana? A Juliana vem de uma família católica, teve um momento diferencial na vida da Juliana. Como é que foi isso? Como é que é essa conquista do poder de Deus na tua vida? Então, a conquista do poder de Deus em minha vida aconteceu no ano de 2009. Já venho de uma família, né, católica, era catequista, era coordenadora de catequese, liturgia. Mas no ano de 2009, a comunidade de Transfiguração foi pregar um retiro no grupo de jovens que eu participava em Jaraguá do Sul. Então, naquele ano, no finalzinho do retiro, era 2 dias, sábado e domingo, se eu não me engano. E no final já me convidou, né, os jovens que tivessem interesse de conhecer a comunidade, apresentou a comunidade, que ali havia solteiros, casados, rapazes, moças, e quem tivesse interesse que os procurasse. Mas naquela época, mesmo sendo de igreja, sendo, né, participando do grupo de jovens e tudo, eu ainda vivia muito em cima do muro, vamos dizer assim. Eu vivia uma vida de festas, de bebida, de vários namoros. Eu tive um namoro de 6 anos. A partir da época que eu terminei esse namoro, eu comecei a cair no mundo da fornicação. Então, por muito tempo, eu vivia essa loucura mundana. Então, eu ia no domingo para a Santa Missa, dava catequese, mas à noite eu sempre acabava saindo com o meu irmão, participando das festas. Em 2009, fazendo esse convite, o meu coração ficou abalado, mas ainda perdido, porque eu não sabia qual o rumo que eu queria tomar. E perguntava, questionava ao Senhor, mas apenas no ano de 2012, a partir de idas e vindas de e-mail para a comunidade, porque só no ano seguinte eu mandei um e-mail perguntando para a coordenadora do grupo de jovens que eu participava. Então, mandei que eu tinha interesse de conhecer a comunidade, como é que funcionava. Demorei para responder. E foi essa troca de e-mails até o ano de 2012, onde surgiu o convite para eu vir fazer o retiro bem perto de Ti, Jesus. Tá, só uma pergunta para a gente se atualizar. Então, você vem de família católica, dava catequese, participava da liturgia, mas mesmo assim viviam, né, a festa, e depois desse relacionamento quebrado, você então, a coisa piorou um pouquinho mais. O que faltava? Se tu conhecias a igreja, participava da igreja, até tu dissesses que perguntava para Deus como é que seria. Tu falavas, então, tu tinha oração e era afastada. Como é que é isso? Como é que tu poderia descrever isso? O que faltava? Então, eu vejo hoje, eu tinha uma convicção, mas não uma fé que eu tenho hoje. Eu sabia que era pecado, mas não com a mesma convicção, né, de hoje. Mas eu vejo que faltava uma entrega minha, faltava uma renúncia. Porque, mesmo sabendo que era pecado, eu gostava de estar lá. Porque ali eu me sentia realizada, ali eu achava que eu era feliz. De repente, então, tu não conhecia de verdade o amor de Deus ou tu não amava a Deus? Eu vejo que diante do retiro, eu não conhecia verdadeiramente ainda esse amor. No retiro tu percebeu isso? No retiro eu percebi. Qual foi o retiro mesmo? O retiro bem perto de Ti. Bem perto de Ti, um retiro para jovens da comunidade, né? Um retiro fantástico, fica aí a propaganda. Então, eu lembro que, contando um pouquinho dessa chegada no retiro, nós tínhamos horário de ônibus da minha cidade, era só 2 horários. Então, ou era antes do almoço, ou era às 7 horas da noite.
Só que se eu pegasse o das 7 horas, eu iria chegar na metade do retiro. Então, eu saí do meu serviço mais cedo, né? Cheguei em Itajaí, acho que era 1h30, 2h da tarde. Fiquei esperando na rodoviária até umas 4 horas. Nossa, que dureza, hein? Ninguém foi buscar a menina. Mas, né, eu lembro que eu fui a primeira a chegar, e a gente até brincava depois de um tempo, e a última a sair, né? Porque eu fui uma das primeiras retirantes, e ainda terminando o retiro, eu ainda fiquei alguns dias a mais na comunidade. Mas Você foi aquela menina que a gente precisou mandar ir embora? Foi? foi. Tá certo. Bem essa. E o que foi que marcou no retiro bem perto de ti? Então, o meu retiro teve um momento, né, que hoje já não tem mais no retiro, aonde o Senhor falou para mim: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. E por quê? Desde de 2009, quando eu me questionava, e questionava também o Senhor, o que Ele queria para mim. Porque eu falava para Ele que se fosse para mim namorar novamente, que fosse realmente um homem de Deus. Porque era isso que eu buscava. E nessa minha busca, e entre esses e-mails que eu mandava, quando eu cheguei aqui, quando eu pisei, né, nesse solo, quando eu já entrei pela chácara, eu senti a paz no meu coração. E quando eu vim para cá, eu já tinha essa certeza do que eu queria. De servir totalmente a Deus. E que realmente aqui era o meu lugar. Mesmo ainda não conhecendo, mesmo não conhecendo a realidade da comunidade. Mas quando o Senhor falou essa frase, aquilo aquietou meu coração. Aquilo tranquilizou. E a partir daquele momento, daquela frase, tudo mudou, tudo transformou. Ali realmente eu pude sentir o poder de Deus. Juliana, então você fez um retiro conosco lá em Jaraguá, né? Dá umas 2 horas daqui de Itajaí. Isso. 2 horas. Em 2009. E só veio fazer o retiro em 2012. Nossa, um processo, né? Processo de trabalho aí do Senhor não foi fácil, foi muita barreira. Aí você fez o retiro, voltou para casa, como é que foi essa situação? Voltou para casa, em casa. Voltar para casa. Depois do retiro. O retiro foi em maio, finalzinho do mês de abril. E eu lembro que em abril naquele ano foi a Páscoa. E foi o meu último baile de Páscoa que eu fui. Eu fui com meu irmão. E ao chegar em casa, eu cheguei totalmente já transformada. Então, já falando para a mãe, falando para o pai, que aqui era o meu lugar, era aqui que eu queria ficar, né? Que eu queria realmente fazer parte. E ali foi mudando, e ali já Deus foi transformando aos poucos. O meu irmão, ele é fotógrafo, então ele me convidava todo final de semana para ir aos bailes. E ali eu comecei a recusar, porque já não me agradava mais, eu sabia que já não preenchia mais o meu coração. Ninguém te obrigou? Ninguém me obrigou. Foi uma decisão por amor a Deus? Foi por amor a Deus. E como é que é a Juliana hoje, depois disso? Esse foi o grande encontro da Juliana, bem perto de ti? O Bem Perto de Ti, eu posso dizer que foi meu grande encontro. Onde abriu as portas. Né? Depois eu fiz o Rava Campus e tu entrou na comunidade, então, em que ano mesmo? Então, eu entrei em outubro, daí na missa que era a missa de consagração, né? Eu dei minha entrada à aliança. 2012. Então, ali eu fiquei onde foi um vasto período de espera para mim, porque eu fiquei 1 mês sem ter contato nenhum com a comunidade. E em janeiro... Por que isso? Porque... Precisa saber desse detalhe. Então, como é que pode? A pessoa não tem contato. Já tinha WhatsApp? Não. Já, né? Não, né? Não, acho que era só mensagem ainda. Porque ao final do retiro bem perto, e ali, né? Naqueles dias que eu fiquei ali, eu comecei a conversar com o Betinho. A gente fiquei segunda e terça-feira, se eu não me engano, ou até na segunda noite. Então, ali a gente começou a conversar. Né? Até então, amigos, né? Uma amizade realmente baseada em Deus. E ali, ao longo desse tempo, 1 mês, no outro final de semana, a Angeline tinha me convidado para o chá de bebê do João Paulo, que eu não conhecia ela, mas ela me convidou para me retornar.
Angelino sendo cupido aí nessa história. Então, e naquele final de semana começou então o nosso caminho de namoro. No dia que tu entrou para a aliança. Não, eu Antes? Antes. Ah, sim. Foi nosso caminho de namoro iniciou em junho. Então, um mês de caminho, 1 mês e meio, quase 2 meses. Depois começamos o namoro e daí por esse início de namoro, também para discernir se eu estaria entrando realmente por amor a Deus Ou por amor ou ao Beto. por amor ao Beto. Meu Deus, olha aqui que confronto aí, Betinho. Teve esse discernimento de eu ficar afastada. Eu lembro que eu fiquei muito brava na época, porque em outubro era aniversário dele, em novembro, e eu não podia vir. Eu só liguei só para ele dando os parabéns, que daí ele tinha direito a 2 ligações. E o povo de hoje reclama, hein? Ah, variedade, hein? Olha só. Eu lembro Tempo que bom. eu não podia, né, mandar mensagem para ninguém, nem de aliança, nem da vida, a não ser que ele me ligasse. E as únicas mensagens que eu poderia trocar era com o Jamir, mas as respostas que vinham eram sim, ok. Fantástico. Não. Eu gosto desse cara, desse tal de Jamir. É muito bom. Então, daí devido a esse discernimento, né, eu fiquei esse tempo, daí, digamos, afastada, né, sem ter contato nenhum. E na virada do ano, de 2012 para 2013, então, se deu a minha entrada à pertença de vida. Certo. Aí você entrou na comunidade. E aí, já falasse que tu casou com o Beto, né? Uhum. Deus é fantástico, não erra. Do fundo do abismo, tirou o Beto para casar com a Juliana. É brincadeira, viu, Beto? Mas é uma brincadeira boa. Quando foi esse casamento, como é que desenrolou isso? Acho que é interessante a gente dizer, porque um casamento, de um namoro que nasceu de um retiro, olha, que tem um tema bem perto de ti, perto de Jesus, Deus prepara as coisas para nós, não é? Fomos, então, tivemos 1 ano de namoro, 1 ano de noivado. Casamos dia 14 de junho de 2014. Ficamos 6 meses afastados, novamente, porque o Betinho foi para a casa de missão em Garopaba. Antes do casamento. Antes do casamento. Entendam bem. Né? Não, Ele foi, no período de noivado, certo. né? Ficamos, então, 6 meses. O Betinho foi para lá junto com a Rita. E de todos os preparativos eu fui organizando, né, meio que sozinha. Às vezes conversava com ele, mas não com essa presença. Então, ainda no dia 14... Tu preparou toda a parte do casamento, né? Claro que a comunidade ajudou, mas sem ele, praticamente sozinho. Praticamente sozinho. E quando casou, foi morar lá. Foi morar lá. Isso, nesse, né, quase final de momento aqui, a gente vê em tudo isso a mão de Deus, não é? Também sabemos das lutas, das diversas dificuldades, é claro. Ah, que bonitinho, casaram na comunidade, não tem problema. Tem bastante, claro que tem. Todo relacionamento tem dificuldade, tem problema. É um marco no teu casamento. Posso dizer a minha gravidez. Tua gravidez. Por quê? Então, desde quando nós namorávamos, eram noivos, nós sempre conversamos, né, dentro dos nossos planos, claro que não de Deus, mas que nós iríamos esperar pelo menos estarmos 1 ano casados, para daí começarmos, né, o processo de planejamento e tentar uma gravidez. Mas foi muito demorado. Então, tive que fazer vários exames, porque eu não conseguia engravidar e a gente não sabia o que havia de errado, porque nos exames nada acusava. Até um último exame que eu fiz em Blumenau tinha dado que eu tinha ovários policísticos. E foi uma espera dolorosa, né? Mas eu lembro de 2 momentos marcantes. Foi um no retiro, em Caxias, né, que a gente foi, aonde o Senhor dava a palavra que primeiro Deus estaria dando a mim a maternidade espiritual, para aí, então, estar realizando, né, a maternidade física, né, biológica. E eu lembro também de uma entrevista ainda na Web Usana, quando a gente tinha... O Jamir tinha rezado por mim. Você vai recordar disso. Que Difícil recordar. foi numa entrevista também no programa, né? E
E ali você rezava em questão dessa espera, né? Que Deus realmente pudesse conceder aquilo que a gente tanto esperava, aquilo que a gente tanto sonhava. E com 2 anos e meio, mais ou menos, para 3 anos de casados, eu consegui, né? Nós conseguimos engravidar. Amém. Daí nasceu Nasceu Tiaguinho. Tiaguinho. Muito bem, Ju. O tema da pregação, brinquei aqui com o abismo do Beto e tal. Era do fundo do abismo, né? Clamo a vós, Senhor. Poderias dizer que essa tua vida, mesmo essa vida antes do Bem Perto, mesmo você servindo na igreja, era uma vida que tinha muitos abismos, um abismo? Como é que seria isso, para podermos encerrar? Diria que tinha muitos abismos. Muitos. O que seria o maior abismo, talvez? Uma necessidade de se confirmar como pessoa, buscando uma felicidade, mas batendo em todas as portas? Seria isso? Isso. Carência? Eu vejo muito a minha carência afetiva. Eu não me valorizava, eu não me encontrava como pessoa, como mulher. Então, muitas vezes, eu acabava buscando nos outros uma aceitação. Que eles realmente me confirmassem, né? Como mulher, que eu era capaz, que eu podia. E essa confirmação tu encontrasse no Senhor. No Senhor. Amém. Pessoas que, de repente, vivem uma vida assim, né? Talvez até na igreja, meio desorientadas, e vivem uma vida na igreja, mas uma vida no mundo. Qual conselho que você daria para uma pessoa dessa que quiser olhar ali para a nossa filmadora e dizer, ó, fulano? Então, a você então que ainda se encontra também em cima do muro, no abismo, eu te convido, né, e a realmente se decidir verdadeiramente por Deus. A tomar essa decisão, essa entrega verdadeira a única pessoa que pode te amar de verdade. E aquele que realmente te aceita do jeito que tu és. Glória a Deus. Juliana, obrigado, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus abençoe muito mesmo seu casamento, a vida do Tiaguinho, sua vocação, e que cada dia mais tu possa ser muito feliz, tá Amém. bom? Obrigado, Deus abençoe. Voltamos em seguida para a nossa oração final, meu irmão. Deus abençoe. Fique firme. Amém. Louvado seja Deus. Fantástico ouvir a manifestação do Senhor na vida das pessoas que são conquistadas pelo seu amor. E diante da palavra, desse tema, do abismo, da situação talvez de abismo dá sempre aquela impressão também de solidão. Talvez o seu abismo seja a solidão. Eu quero orar por ti, para encerrar esse programa, pedindo que a bênção do Senhor alcance você, sua casa, sua família. Que a bênção do Senhor te cure e te liberte. Que a bênção do Senhor seja hoje para você a infusão do Espírito Santo. E lembra, o Senhor não esquece o teu nome. Antes mesmo do teu nome ser pensado por pai e mãe, ele já estava escrito. Deus te conhece e te ama. Eu peço, Senhor, que tu abençoes cada um de nós. Abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que a tua bênção alcance cada coração. Que a tua bênção transforme, Senhor, o abismo em terra firme, Senhor. Que esse abismo desapareça. Que essas pessoas, Senhor Jesus, que porventura se sentem só, nos mais diversos abismos, possam olhar e enxergar a tua mão que se estende, a tua mão, Senhor, que puxa para cima. Tu és o Senhor, abençoa com a cura, com o milagre, com a libertação, com a restauração, com o avivamento e com a verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sempre, irmão. E eu te chamo pelo nome, não tens o que temer, tu és meu. Sempre vou estar contigo, e eu te chamo pelo nome.